Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente com aquele nosso bate-papo. Primeiro, gostaria de mandar um abraço para todas as famílias. Hoje é dia da família. Família é tudo de bom, é uma coisa que a gente não quer ficar sem. Às vezes tem algumas intriguinhas, né? Mas a gente ama. Família é tudo de bom. Que Deus abençoe a sua família, que traga muita paz, muita saúde e muita união para você e toda a sua família, tá? E hoje nós vamos bater um papo com a doutora Leila Araújo. Nós vamos falar sobre Diet, Light e Zero. Qual a diferença desses alimentos? Será que vale a pena a gente fazer trocas por alimentos menos gordurosos, com menos açúcar? Então vamos saber dela. Daqui a pouco ela está entrando aí, a doutora Leila Araújo, para nos falar sobre qual a diferença dos produtos Diet, Light e Zero, que as pessoas confundem muito. Eu sei muito bem sobre isso, que eu uso bastante, mas vamos saber dela que ela é especialista e vai nos falar qual o melhor alimento que nós devemos usar. Se é diet, se é light ou se é zero, entendeu? Vamos saber dela. Já está aqui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês. Convidar ela. Doutora está entrando. Chama os amigos, ô doutora! Olá, boa Ó, noite! um abração para você e para sua família, tá? Hoje é dia da família. Verdade! Deixa eu achar um filtro bonito aqui, Tá. para eu não ficar com essa cara lavada. É um prazer Ah, estar aqui novamente com vocês. Estou super feliz. Olha aqui meus filtros. Esse não está muitos cílios. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje, né? Nesse dia da família, né? Nossos entes mais amados, nossos entes mais queridos, né? E uma honra estar ah, aqui novamente para a gente falar de um tema tão pertinente como esse, né? ah, Onde as pessoas têm muitas dúvidas. é verdade. Doutor, a gente pode falar mal da família, mas se fala, a gente acha ruim, né? Verdade, verdade. Parece que é um dedinho nosso, né? A É, gente é, brinca, a gente fala mal, porque na verdade a gente fala mal porque ama, né? A gente, na verdade, quer é, que se corrija algumas coisas para que se tornem melhores. é verdade. Ó, alimentos que abaixam o colesterol. Tá, tem vários alimentos, né, que melhora o bom colesterol e abaixa o colesterol ruim também, né, doutora? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Doutora, qual a diferença entre alimentos light, diet e zero? Hum, muito legal, gente. As pessoas elas confundem muito essa questão dos alimentos Confunde. diet, light, zero. Mas tem legislações específicas para cada um deles, né? Cada Vamos um. estar falando dos alimentos diet. Os alimentos diet, eles foram criados para uma dieta e para uma situação metabólica específica. E aí ele vai retirar um determinado nutriente. Exemplo, uma pessoa tem diabetes e eu preciso retirar o açúcar ou o carboidrato desse alimento. E aí esse alimento é um alimento diet, né? Diet. Então, vou ter a retirada total, a injeção total desse nutriente, tá? O alimento light, na verdade, ele é um alimento comparado a outro. Eu preciso de um comparativo. Então, ele vai ser um alimento que vai ter uma redução de, no mínimo, 25% de um nutriente. Então, o diet é a isenção total. O light é uma redução de, no mínimo, 25%. Exemplo do sódio, por exemplo. Então, eu tenho um sal light, eu vou reduzir em 25% no mínimo, né? Esse nutriente pode ser açúcar, pode ser gordura, pode ser proteína e pode ser um outro nutriente específico. E o alimento zero, ele é muito semelhante ao alimento diet, também é a isenção e a retirada total, né?
ou muito próximo desse total, a gente vai falar do zero, umas observações sobre ele, e também vai ser a retirada de um nutriente. O que tem que ficar claro aqui hoje é que, gente, eles foram feitos para uma situação específica, o que eu vejo em consultório, o que eu vejo no Instagram, as pessoas me perguntando, e retirando também, são pessoas que querem emagrecer. Então, elas fazem o uso, né? Acabam fazendo o uso, optando por um alimento diet, por um alimento light ou por um alimento zero, com o intuito de emagrecer. Então, esse tema é importante a gente estar falando justamente por isso, que Sim. nem sempre esse alimento diet, light ou zero, né? O zero sim fica mais próximo disso. Ele vai ter um reduzido teor de calorias. E aí as pessoas acabam consumindo, eles são mais caros, né? E não conseguem ver esse emagrecimento na balança, né? Porque, como É eu disse, verdade, né? retirar o nutriente, nem sempre é um nutriente, ele vai ter um valor calórico menor. Tá, e é muito importante a gente estar colocando isso, que muita gente confunde, tem pessoas diabéticas, muita gente diabética, ela confunde, ela pensa usando produto light e está resolvido, não está. Para o diabético não é indicado. Para o diabético é indicado o diet e o zero, né, doutora? Perfeito. Prestem atenção, gente. Primeira coisa que eu vou saber. É para mim, eu tenho que olhar o rótulo. Porque é no rótulo que ele vai dizer qual é o nutriente que foi retirado. Prestem atenção. Tanto o diet, o light e o zero, ele vai especificar o nutriente que foi retirado. Se eu sou diabética, eu preciso retirar qual nutriente? O açúcar ou Sim, um carboidrato. Então, se eu compro um alimento diet ou um alimento light, mas que não tem o teor reduzido ou isento de carboidrato, é de gordura, ele não me adianta. Então, vocês sim, conseguem entender que esse alimento diet, light ou zero, ele vai depender do indivíduo, da necessidade desse meu indivíduo. Então, se sim. você é diabético, você precisa dar uma olhada no rótulo se ele é um alimento com redução ou isento de açúcar ou carboidrato. Agora, Sim. existe esses produtos para outras situações. Por exemplo, uma pessoa hipertensa pode consumir um alimento, por exemplo, diet ou light, isento de sódio, isento de sal. Vocês conseguem entender a diferença? Um alimento, um Sim. paciente celíaco que tem uma intolerância aí ao glúten, por exemplo, ele vai consumir um produto isento ou com redução de quê? Do glúten, o paciente celíaco, por exemplo. Tá bom? Então, essas questões eu preciso olhar. Então, o mais importante aqui a gente vai especificar, explicar para vocês direitinho qual é o alimento, o que é, né? O alimento diet, o light, o zero, mas você vai olhar no rótulo se ele se encaixa à sua situação, aquilo que você precisa de objetivo, tá bom? Doutor, eu cheguei em casa hoje, tinha umas bananas nanica madura, tava, sabe aquela assim, que você olha para ela e fala assim, amanhã já é tarde, tem que ser hoje, né? Ai, fez A um banana, docinho, foi? é. Aí o que que eu fiz? Peguei a banana nanica, gente, amassei, tinha mais ou menos umas 15 bananas, nanica grande, amassei ela, pus numa panela, peguei uma xícara de uva passas, uma xícara de água, pus para bater, processei e fiz uma massa de uva passas. Misturei na banana, pus na panela e fui mexendo até dar o ponto de bananada. Gente, não foi uma gota de açúcar. Lógico que a uva passas é adocicada, a banana também é, né? Mas assim, não coloquei nada de açúcar e ficou divina, maravilhosa. Então, a gente às vezes usa muito açúcar desnecessário, né, doutora? Não estou falando, igual, essa bananada, uma pessoa que tem diabetes, ela pode comer, mas é uma quantidade pequena, né? Porque ali também tem uma concentração de açúcar da fruta, mas tem, né? Então, Tem, que é a mesmo assim, frutose. Mas, gente, é, quando eu fico tão preocupada quando as pessoas falam assim para mim: ai, Leila, eu quero emagrecer ou eu tenho diabetes e não consumo frutose, porque eu vi que a frutose causa cirrose hepática, né? Não tem essa questão. câncer, tanta coisa. E teve É. aí a polêmica da frutose. Queridos, eu quero deixar claro para vocês que essa frutose
que os estudos falam é a frutose sintética. É a Sim, frutose, como se fosse um adoçante, a frutose artificial, não é a frutose da fruta, né? Aquela frutose natural, tá? sim, Então, se você está fazendo aí um processo de reeducação alimentar para o emagrecimento, para diabetes, né? Se você tem uma questão e tem aquela necessidade do açúcar, gente, eu sou uma pessoa que ama um docinho, eu sou formiga. Então, optar por doces caseiros e naturais é muito melhor e não vai impedir, né, o seu processo de emagrecimento, não vai atrapalhar. Você pode consumir, claro que com moderação. A gente faz o sim. doce, mas a gente não vai consumir esse doce todo, né? Uma quantidade É, moderada. E lembrando que quando a gente quer, né, emagrecer, quando a gente tem um problema de saúde, tudo que a gente quer é manter a nossa saúde. Então, não é emagrecer a qualquer preço, gente, pelo amor de Deus. É emagrecer de forma natural, de forma saudável, de forma nutritiva. Não tem como comparar um doce de banana Opa, caseiro ô com uma... Paixão, um beijo para Paixão. Minha amiga aqui está sempre me seguindo. A Paixão é uma paixão. Olha o Doutora, nome, paixão, deve ser apaixonante. Paixão, é Então, assim, não apaixonante, tem como né? comparar um doce caseiro, rico em nutrientes, que não leva aditivo, que não leva conservante, com um doce industrializado, que além do açúcar da fruta tá ali, que levou conservante para aumentar aquele tempo de duração, né? E que tem ali uma série de aditivos químicos colocados. Então, assim, essa questão tem que ficar clara para vocês. Pois Eu é, falo é muito, verdade. né, como eu falo de nutrição na saúde da mulher, eu falo muito da importância do comer, do alimento natural, né? Hoje está em voga, a gente fala muito descasque mais, né? Descasque mais e desembale menos, que é justamente essa questão de comer comida de verdade, preparar as É. nossas refeições através dos alimentos. Doutora, pode dar um trabalho, mas não dá tanto trabalho. Gente, depois que você organiza, cozinha é assim, né? Se você organiza a cozinha, você acaba não tendo tanto trabalho assim. É você, eu vou na feira, eu compro todos os legumes que tem que cozinhar, chego em casa, já chego em casa, lavo tudo, né? Põe de molho, faz todo aquele processo, né? Depois você pode já cozinhar tudo no vapor para te adiantar e deixar na cozinha, na geladeira já cozido no vapor, né, doutora? A Então, se questão da organizar, organização e né? do planejamento, a gente deixa os É, alimentos pré-preparados, né? Por exemplo, eu mesmo tenho uma rotina sim, muito tumultuada, muito corrida ao longo da semana. Então, o que eu sim, consigo fazer para facilitar a minha semana, eu faço. Então, assim, vocês podem deixar carnes prontas, né? O frango, uma carne moída para vocês fazerem recheios de lanche. Vocês deixam a parte das carnes, das proteínas já pré-temperadas. Se for um bife, por exemplo, vocês fazerem na hora. Os vegetais, vocês já podem deixar os folhosos lavados, né? Para na hora é, vocês só preparar. Pode já deixar picado. Né? Essa questão de cozinhar no vapor, ele vai durar de 3 a 5 dias, então você vai ter ali vegetal para uma parte já da semana. Se vocês conseguirem organizar, vocês só vão precisar muitas vezes cozinhar cerca de 2 vezes na semana. Então você pode usar o domingo para isso e lá para quarta-feira. Se não tiver sim, como, dá para congelar também e comer uma é. alimentação mais saudável, feita em casa, conservando os nutrientes, que é o mais importante, né? A gente está muito preocupado em emagrecer, em consumir esses alimentos prontos que preparam a vida da gente, mas ele tem uma densidade calórica e muitas vezes não tem uma densidade nutricional. Tem uma diferença entre estar preocupado com essa questão das calorias e estar preocupado com as questões nutricionais, gente. Então prestem atenção, a gente precisa de nutrientes. Não adianta nada a gente emagrecer a qualquer custo e a gente não está Sim, nutrido. Quando a gente não está nutrido, vem as doenças associadas, né? E é comer verdade. comida natural também é gostoso. Só depende do preparo. Não são só essas comidas gordurosas, essas comidas industrializadas que são gostosas, palatáveis. Nós temos alimentos. A bananada, por exemplo, eu amo banana. Eu tenho certeza que é um doce delicioso.
um bolo feito em casa, a gente usa banana, né? Gente, quanto mais madura a banana, quanto mais madura a maioria das frutas, mais doce elas são. Então Então, vocês fica. podem usar para fazer um bolo, por exemplo, para fazer uma crepioca, para fazer uma panqueca, e adoçar com o próprio açúcar da fruta, né? E aí a Sim, gente tem é outras verdade. estratégias. Você falou a questão da uva passa. A uva passa é uma forma de estar adoçando naturalmente o alimento, sem a gente precisar de um É, adoçante. A gente corta o açúcar e acaba colocando é, os adoçantes, né? Então a gente tem que é. tomar cuidado. Doutora, e assim, as pessoas começar a fazer as coisas em casa, parar de comprar coisas industrializadas, coisas prontas, né? Isso vai ter um ganho financeiro e um ganho na saúde enorme, né? Com o tempo, a pessoa vai ver que a própria família está muito melhor de saúde, disposição, questão da obesidade, diabetes, pressão alta, câncer, são tantas doenças, né, doutora? Então, para quem vai optar em ter uma alimentação de verdade, feita em casa, igual você falou, comida de verdade, isso tem um ganho que não tem preço, né? E tem o ganho também financeiro também, que fica muito mais em conta, principalmente quando aproveita o alimento num todo, né? Pessoas, elas não sabem, elas acham que comer saudável é mais caro e não é, gente, Não não é. é. Se vocês descobrirem na cidade de vocês qual é o dia que as verduras e as frutas são mais baratas, por exemplo, e começam a comprar nesse dia específico, né? Porque a gente tem nos grandes supermercados aqueles dias específicos. Hoje é o dia da carne, amanhã é o dia dos vegetais. Isso facilita também em termos financeiros, né? Sim. E outra coisa, as frutas mesmo, igual a pessoa tem um mamão, tá? Se você vê que aquele mamão você não vai conseguir consumir ele, descasca, ele e congela. Abacate, a mesma coisa. Você pode congelar tudo, né? Lógico que você vai usar ele depois de uma outra forma, mas você pode fazer depois um creme de abacate com iogurte, né? Que fica delicioso, Perfeito. não é? Então, assim, Exatamente. dá. Aproveitando esses vegetais, aproveitando essas frutas em outras preparações também. Porque a Sim, monotonia alimentar, ela realmente cansa. Então, Leila, eu tô cansada de comer só o mamão. Sim, prepara esse mamão de uma forma diferente. Usa ele numa preparação, faça uma vitamina, um shake. Hoje as pessoas usam a palavra smoothie, né? Faz um smoothie com esse mamão. Depois você consegue aproveitar esse mamão para fazer um bolo, para fazer uma sobremesa, né? Então a gente sim, vai variando. É possível, gente, sim, comer de forma saudável, rápida, tá? Não perder horas fazendo preparações, né? E de forma natural. De forma natural, né? Eu trabalho no nicho, eu trabalho com emagrecimento, mas aqui nas redes sociais eu me posicionei com saúde da mulher e fertilidade, que não deixa de envolver o emagrecimento. Por quê? sim. Porque toda vez que uma cliente chega para mim e fala assim: Leila, eu gostaria de emagrecer. Quando a gente vai estudar essa cliente, a gente descobre que ela não quer só emagrecer. Ela tem uma endometriose associada, ela tem uma SOP associada, ela tem um diabetes associado, uma tireoide, né, um distúrbio da tireoide. Enfim, ela tem algumas doenças associadas que por causa disso ou em função disso, ela não consegue emagrecer. Ou por causa da obesidade ela não emagrece, desse sobrepeso, ou por causa dessa doença associada ela tem uma dificuldade de emagrecer. E hoje a gente sabe que a maioria das doenças que acometem as mulheres, essas doenças que eu falei, mais cistos, mais miomas, estão relacionados com a nossa qualidade de vida e com o aumento do consumo de alimentos industrializados e de agrotóxico. Então, eu preciso sim mudar os hábitos de vida para emagrecer e para melhorar essas condições também, essas doenças que nos afetam, né? Que afetam principalmente as mulheres. Então, quando eu reduzo a quantidade de alimentos industrializados e de agrotóxico, eu diminuo uma coisa chamada inflamação. E essa inflamação, ela está associada à maioria dessas doenças que eu falei para vocês. Então, a endometriose, o mioma, a SOP, o câncer, né? Eles são doenças de cunho inflamatório. Então, se eu diminuo essa minha inflamação, se eu diminuo essa inflamação, eu melhoro essa doença. E a própria obesidade e sobrepeso em si é uma inflamação.
Então eu fico preocupada quando as pessoas falam assim para mim: ai, Leila, eu sou uma gordinha saudável. Os meus exames estão todos perfeitos. Ainda estão perfeitos, gente, mas em algum Que momento bom, né, que está. não vai ficar. Cuida. Então cuida, né, doutora? Aí que tem que cuidar mesmo, né? Mas em algum momento eles deixarão de estar, porque o próprio sobrepeso e obesidade já é considerado uma doença, justamente por causa desse processo inflamatório. E o que é esse Sim. processo inflamatório? Lembra da garganta? Quando eu tenho uma crise de garganta, o que acontece com a minha garganta? Ela está maior, ela está aumentada, ela está com uma coloração diferente. Eu tenho ali substâncias, citocinas, neutrófilos, que são diferentes de quando ela está saudável. Então, isso é a inflamação e acontece também na obesidade, no sobrepeso. Então, hoje os seus exames estão ok, é o momento perfeito para você começar. Para não deixar para começar quando você tiver com esse sobrepeso, com essa obesidade, com um monte de doenças associadas, né? Doutora, Alguém falou aqui que está 50 quilos acima do peso e que é difícil começar. Gente, é difícil começar, mas também é difícil permanecer como está. Né? Pensa na qualidade de vida que você vai ganhar de brincar com seus filhos, de ter mais disposição, de diminuir e reduzir uma série de doenças só pelo fato de você perder cerca de 5 a 10% do seu peso. Os estudos mostram que quando a gente perde de 5, apenas 5 a 10% do nosso peso, a gente reduz uma série de doenças associadas. Então, eu consigo melhorar a minha glicemia, eu consigo melhorar a minha pressão arterial, eu consigo diminuir essa inflamação. Se você não consegue engravidar por causa dessa obesidade, você tem chances maiores de engravidar. Você consegue melhorar o seu fluxo menstrual se você tem uma SOP, uma endometriose. Tudo isso emagrecendo de forma saudável, porque você diminui essa inflamação que eu falei para vocês. E tá tudo doutora, relacionado com a alimentação, né? é, as pessoas às vezes têm muito esse negócio. Ah, eu sou gordinho porque na minha casa todo mundo é gordo. Se todo mundo é gordo, porque já vem errado lá de trás e nunca é tarde para mudar. E outra coisa, essa questão, até a Paixão colocou aqui, que depois dos 50 anos é difícil para perder peso. Lógico, o metabolismo fica mais lento, né? Mas vai perder, não vai? Perde também. Eu tenho mulheres, né? Eu atendo mulheres, né? Depois da menopausa, já passaram pelo climatério, que é aquela fase mais difícil dos calorões, dos sintomas, e é porque muda também a composição corporal. Então, o que acontece Sim. quando nós mulheres, principalmente, vamos ficando mais velhas, né? A nossa composição corporal muda, então aumenta a quantidade de gordura de tecido adiposo. Quanto mais tecido adiposo nós temos, gente, mais preguiçoso é o nosso metabolismo. Quanto mais massa magra a gente tem, mais músculo, né? Mais massa magra, mais ágil é o nosso organismo. Aí as pessoas falam: ah, meu metabolismo é lento, mas o seu percentual de gordura está lá em cima. Então a gente vai reduzindo esse percentual de gordura através da alimentação e da atividade física. Então, para redução de gordura, eu preciso colocar aí o estímulo da atividade física, na verdade, do exercício físico, né? E aí a gente vai reduzindo esse percentual de gordura e aumentando o percentual de massa magra, e aí o seu corpo ele fica metabolicamente mais ativo, né? Então ele deixa de ser lento, né? Que é o que as pessoas falam: meu metabolismo é lento, eu demoro tanto para emagrecer, mas é possível sim. Cerca de Sim, 40% das minhas clientes têm mais de 50 anos e elas emagrecem numa boa. Mas é sim. preciso, gente, estar disposto a mudar. Porque mudar dói, né? A gente fica com É. dificuldade. O nosso cérebro ele é inteligente, ele quer economizar energia, né? Então ele quer sempre fazer as mesmas coisas. Mas é possível sim emagrecer a partir dos 50 anos, ter uma vida mais saudável, né? E ter a chance aí de viver muito mais, ganhar longevidade aí. Doutora, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter determinação. Não importa o que seja. Se você quer perder peso, você tem que ter determinação. Não é passar fome, não é ficar desnutrido, igual a doutora colocou. Ah, eu quero mudar os padrões da minha vida, sou uma pessoa muito triste, cheia de mágoa, de ódio.
se você determinar, você vai livrar disso, né? Ah, eu preciso de comprar uma casa. O meu sonho é comprar uma casa. Não sonha, determina. Porque na vida, tudo que você determina pode demorar. Para uns é mais rápido, para outros é mais lento, demora mais. Mas tudo na vida, quando você determina, a sua força interior, ela é gigantesca. Você tem uma capacidade dentro de você, se você usa essa capacidade, você faz grandes mudanças na sua vida em tudo. Eu acredito nisso, doutora. Você acredita? A primeira coisa, a gente precisa acreditar que é possível. Então, você precisa Sim, falar para você: eu vou conseguir emagrecer, ou sim. eu vou conseguir mudar os meus hábitos, né? Porque essa informação precisa chegar ao seu cérebro. Primeira coisa, você tem que falar, dar o comando para o seu cérebro, mesmo que você não acredite, tá bom? Primeira coisa, Leila, eu não acredito que eu vou emagrecer porque eu estou tentando há 10 anos, há 20 anos. Leila, eu estou tentando emagrecer tem 20 anos. Eu já engordei, emagreci. Eu não acredito que é para mim, é para outra pessoa, não é para mim. Não fale isso. Você fala, eu acredito que é possível emagrecer, eu vou emagrecer e vou atrás das estratégias e ferramentas para isso. Por que que eu falo que mesmo que você não acredite? Porque você precisa falar para o seu cérebro entender. Isso a gente chama no emagrecimento de sabotadores, né? Nós temos os sabotadores do emagrecimento. E um deles é isso, acreditar que não é possível, porque já tentou se fazer muitas vezes e não conseguiu. Acreditar que é possível para o outro, mas não é possível para você, né? Mas, queridas, é necessário, né? Queridos, né? Porque você tem um público masculino aqui também. Eu, Também, lá nas lógico. minhas redes Para sociais, todos, eu né? falo para mulheres. Então, assim, primeira coisa é determinar, acreditar que é possível. E a segunda coisa é planejar para que se torne possível. Você precisa planejar e organizar. Porque se você diz é possível e não muda nada, se você não muda nada, você vai ter os mesmos resultados que sempre teve. E se você está fazendo as mesmas coisas e está com peso que não é satisfatório, com uma saúde que já está começando a ficar debilitada, é porque o que você está fazendo não está certo. Então, é necessário a mudança, né? Então, assim, se você quer uma saúde nova, se você quer um peso novo, você precisa começar a mudar. Velhos hábitos não faz corpo novo, não dá saúde nova. Então, se Leila, olha, eu já tô aqui com hipertensão, eu já tô com a minha glicose mais alta. Ah, Leila, eu descobri que eu tenho uma SOP, uma endometriose, eu tô entrando no climatério, eu tô com dificuldade de engravidar. Alguma coisa você está fazendo, ou várias coisas você está fazendo, que não tá te deixando ter a saúde que você quer. Porque mais do É que verdade. ter um corpo bonito, a gente quer ter um corpo saudável. Principalmente É, nesses últimos 2 anos de pandemia. A gente percebeu que a gente precisa ter uma saúde o mais próximo da desejável possível, a sim. melhor possível, para que a gente Uhum. possa, né, enfrentar esse momento que nós estamos vivendo aí. Né? Então, Sim, para sim. melhorar essa saúde, essa imunidade, essa qualidade de vida e ter o corpo magro, bonito, sarado, que é o que a gente quer no final. No final, todo mundo quer entrar na calça e não tá sobrando. Quer ir pra praia e tá bonito. No final é isso, mas a gente ganha muito mais, gente. Muito mais do que entrar no vestido. A gente ganha saúde, a gente ganha a possibilidade de brincar com os nossos filhos, com os nossos netos, né? De É chegar no verdade. hospital e não receber aquela notícia tão dolorosa. Poxa, você tá com tal doença. E se você já recebeu esse diagnóstico, é tão gostoso a gente chegar. Nossa, como melhorou seus perfis, né? Nossa, É, ó, eu recebo muito. Todo dia eu recebo no meu celular, no meu inbox. Leila, meu colesterol diminuiu. Leila, olha, a minha pressão era tanta, agora tá melhor. Né? Leila. Então, assim, os perfis eles vão mudando, né? Os perfis da nossa saúde, os perfis bioquímicos. E aí o que que acontece? Isso reflete no nosso corpo. Aí você coloca o short que antes não fechava e agora fecha, né? Coloca um é, vestido que sobrava algumas coisas, agora não sobra mais. Então, assim, olha como primeiro você cuida da saúde, vem a estética. Mas é para que isso verdade. aconteça, você determinou, né? E você esteve disposto a mudar. E aí, se você está Sim, disposta a mudar, gente, vocês podem fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, pode. tá bom? Pode sim. É verdade. Doutora, quais são os alimentos light e diet? Então, vamos lá.
Tanto o alimento diet e light, ele vai depender. Porque, assim, o que é um alimento diet? Vamos lá, a gente já falou que o alimento diet é a isenção de um nutriente. Então, se é de um açúcar, por exemplo, de um carboidrato ou de uma gordura, né? A gente chama de lipídios, ele pode ter até 0,5 gramas a cada 100 gramas ou 100 ml daquele produto. Então, se ele tiver até 0,5 gramas, ele é considerado diet. Agora, a gente já falou que o light, ele pode ter uma quantidade maior, mas ele tem que ter uma redução de no mínimo 25%. Então, eu tenho tantos alimentos diets e light das duas formas. Então, eu posso ter alimentos diets isentos de açúcares e carboidratos, mas eu também posso ter o light, que é a redução. Eu posso ter, né, isento de proteínas, eu posso ter com redução também de gordura, então vai depender. Só que, gente, prestem atenção, a gente está falando de alimentos diets, lights e zero, e lembrando que todos eles são alimentos industrializados. Sim, Então, se eu sim. não tenho uma situação específica que eu precise do seu uso, muitas vezes eu não preciso consumi-los, tá O bom? melhor é não consumir. Se for consumir, sempre procurar uma versão melhor, né? E para quem é diabético, tem que prestar atenção, porque ele não tem que usar o açúcar light. Ele tem que usar o açúcar diet, né, doutora? Exatamente. O diet significa que ele é zero, zero Zero. açúcar. O light significa que ele só está reduzido, mas que ele ainda existe. Então, o paciente diabético ele precisa ficar muito atento, porque quando está lá escrito no rótulo diet ou light, eu preciso descobrir, tá? Eu preciso descobrir qual é o nutriente que está isento. Então, se eu sou diabético, eu preciso descobrir se o que está reduzido ou o que está isento, isento é quando não tem, tá, gente? Quando está reduzido total. Então, eu tenho que descobrir, eu diabética, tá? Eu preciso descobrir se é zero ou reduzido de açúcar e carboidrato. Perfeito? Porque muitas vezes ele pode ser diet ou light isento de gordura. E aí, no caso do diabetes, não serve. No caso do diabético, não vai servir. Porque vai É. aumentar a glicemia da mesma forma. E aí vai ser muito pior, gente, porque quando o alimento ele é isento de um nutriente, acrescenta-se outro nutriente. Vocês conseguem entender? Então, muitas vezes, esse alimento que é o diet mesmo, que é isento total. É para ser isento total, né? Muitas vezes ele não tem menos calorias. Muito pelo contrário, ele pode ter a mesma quantidade ou até mais quantidade de calorias do que o produto original, do que o produto tradicional. Por quê? Se eu retiro um sorvete ou um chocolate diet, vamos dar esse exemplo, tá? Se eu retiro o açúcar dele, o que eu acrescento? Eu acrescento mais gordura. E Mais aí gordura. ele vai ficar mais calórico. Por que, Leila, que fica mais calórico? Porque um grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gorduras tem 9 calorias, tem mais que o dobro. E aí, de repente, eu não tenho problema nenhum com açúcar, eu não sou diabética, mas eu quero emagrecer. Vou lá e compro o diet, porque ele é sem açúcar, mas é rico em gordura. E aí eu não consigo Gordura. emagrecer, olho na balança e o peso não muda. Não muda por quê? Porque a quantidade de calorias é semelhante. A Sim. quantidade de calorias pode até ser maior, tá bom? Então, Leila, qual que eu vou usar? Você vai usar aquele que é específico para você. Então, digamos aqui que você é hipertensa. Você não está muito preocupado no momento com açúcar, você está preocupado com sódio. Então, você vai olhar lá se ele é light, isento de sódio, diminuído em sódio, ou se ele é diet, reduzido, zero sódio, zero sal. Se você é diabético, você vai olhar se ele é isento de carboidrato ou açúcar, ou se ele é reduzido em carboidrato e açúcar. Se você é celíaco, você vai ver se ele é reduzido ou isento em quê? Em glúten. Vocês estão entendendo? Então, vai depender do seu caso específico. Agora, Leila, eu não tenho nenhum problema. Eu acabo consumindo diet ou light porque eu quero emagrecer. Então, aí, gente, não tem essa necessidade. Aí você vai mudar os hábitos e vai observar também. Ah, mas eu gosto, eu quero fazer uso.
Então, você vai observar e vai comparar em relação às calorias. Então, se eu tenho um iogurte, por exemplo, normal, que tem 100 calorias, e eu compro um iogurte zero gordura, ele tem 95 calorias, não faz sentido eu trocar, porque aquele que é zero gordura retirou gordura, mas acrescentou mais carboidrato, ou vice-versa, tá bom? Então, os alimentos diets, eles foram feitos para uma situação metabólica específica. O que é isso? Para uma Tá. doença específica, para uma patologia, Uhum. uma situação específica. E o light também, tá bom? Tá. Doutor, igual, só para as pessoas entenderem em casa, tem um sal light, ele tem 50% menos sódio. Para quem é hipertenso, já é um ganho, né? Mesmo Perfeito. assim, depende também da situação. Ele é 50% menos sódio. Mas se você põe uma quantidade enorme, não vai adiantar nada. Tudo, gente, o que acontece? Por exemplo, o sal. Um sal que é 50% menos sódio, um sal light, ele vai temperar menos que um sal normal. E aí, o que que eu vejo as pessoas fazerem é exatamente isso. Ao invés de colocar, sei lá, uma colher de chá, que você colocaria do sal normal, você coloca duas, porque você quer chegar à quantidade de sódio que tinha antes. Isso não pode Sim, acontecer. Se você vai sim. usar o light, você tem que usar equivalente à mesma quantidade que você usaria o tradicional, porque senão, gente, a gente vai estar consumindo a mesma quantidade que consumiria antes, ou até mesmo mais. Por É isso que a verdade. mudança do comportamento ela é muito mais importante. Então, eu preciso acrescentar outros temperos naturais, por exemplo, no meu alimento, para compensar aquele sódio que eu estou retirando, mas aí é tempero natural. E aí vocês podem acrescentar os temperos que vocês mais gostam. Nós temos aí alguns tipos de pimenta, nós temos ervas desidratadas e naturais. Então, isso vai melhorando, né? A gente faz aí os sais caseiros, sais temperados que a gente acaba usando alecrim, ervas, né? Fica uma delícia para a gente Fica. mudar o nosso paladar. Eu preciso mudar o paladar para eu me adaptar a essas novas, né? A essas novas situações da minha vida, seja ele para reduzir o açúcar, seja ele para reduzir o sal, seja ele para reduzir o teor de gordura dos alimentos, tá bom? Doutora, o rótulo dos alimentos deveria ser uma letra maior, que não é. É uma enganação aquilo que as pessoas, para ir para o mercado e for ler, tem que levar lupa, né? Muito E porque não bonito. enxerga, justamente parece que é feito aquilo de propósito para as pessoas não enxergarem e tomar consciência daquilo que está usando, que todo mundo deveria tomar consciência. Se a pessoa lê o que tem de gordura, de conservantes no sorvete, as pessoas falam, nossa, essa delícia tem tudo isso, é delicioso, mas, gente, e minha saúde? E tudo isso, tá? E as pessoas não têm noção, porque a pessoa não lê, não sabe o que tem ali. Igual o refrigerante, você colocou, o refrigerante light e o não light. Um tem uma quantidade enorme de sódio, a outra não tem o açúcar. Qual que é o menos pior? Nenhum dos dois, todos os dois é ruim, né? Perfeito, até porque o adoçante que eles colocam, gente, para fazer essa substituição é justamente o pior adoçante possível, que é o aspartame. Então as pessoas falam assim, Leila, eu gosto tanto de refrigerante, gente, eu falo com o coração apertado, porque eu amo refrigerante. Né? Se tivesse um mais saudável, seria perfeito. Abrir a garrafinha, tem um gásinho ali, ainda é saudável, mas não. O que que acontece? Quando a gente faz, quando eles, né, os laboratórios, as indústrias vão fazer o refrigerante zero, ele fica zero açúcar, mas eles colocam o adoçante aspartame, que ele está associado com inflamação, com uma série de doenças e de malefícios. E outra coisa, quando eu consumo esse alimento zero, principalmente o refrigerante, ele ativa a papila gustativa e ele manda a informação para o seu cérebro que você continua consumindo o açúcar. Então, ele tem estudos falando que ele continua aumentando a glicemia. Olha que interessante. Leila, como assim aumenta a glicemia e não tem açúcar? Pela informação mandada para o cérebro. Isso são artigos novos, está vindo muito estudo sobre isso, tá bom? Sobre os Doutor, rótulos, houve ó, uma eu, mudança agora, tá? Houve uma mudança na legislação de rótulos do Brasil. que bom. Vai entrar em vigor, se eu não me engano, entre 2021
e 2023, e agora vai vir bem legalzinho. Ele vai vir com tarjinhas pretas, vai vir uns quadradinhos, e no quadradinho vai dizer o que que ele tá sem e em que ele é rico. Então, por exemplo, a gente vai comprar um refrigerante zero, que a gente acha que é saudável, e vai vir aqui dizendo, por exemplo, o refrigerante normal, rico em açúcar, e vai vir com a tarjinha preta para você saber que aquele alimento não é interessante consumir. Ele vai vir um biscoito recheado, ele vai vir lá, rico em gordura tal, para você não consumir. Ele vai vir com as tarjinhas pretas e com as tarjinhas verdes. Quando você vê que ele tem mais coisinha verde, é melhor para você e para sua saúde. Então, essa legislação ela vai entrar em vigor. Eu não sei se ela termina de entrar em vigor 2022, ou se será em 2023. Que bom, que As bom. informações elas vão vir mais claras no rótulo. Até porque a pessoa que não sabe e ela tá curiosa, ela vai olhar aquelas letrinhas pequenininhas ali e elas não vão entender. Então, se ela vem na frente, na embalagem, na parte da frente, de uma forma maior, você vai entender. Vai vir rico em açúcar, rico em gordura, pobre nisso, pobre naquilo. E aí a gente vai poder escolher a melhor opção. Mas, além disso, gente, nós precisamos aprender a ler rótulos. Vocês precisam aprender a ler rótulo. Primeira coisa, o melhor alimento... Leila, todo alimento industrializado faz mal? Não, gente, a gente tem alguns alimentos industrializados que são bons. Por exemplo, o iogurte natural. Só tem 2 ingredientes. É um iogurte tranquilo de se consumir, entre aspas. Nós temos aí uma passata de tomate. Quando você pega uma passata de tomate, o único ingrediente que vem escrito lá no rótulo é tomate, tomate pelado. Então, se você compara essa passata de tomate com um molho de tomate que tem 7, 8 ingredientes, qual é o melhor? Esse que só tem um ingrediente. Por que que eu dei esse exemplo? Porque quando vocês forem escolher, não tem jeito, tem que comprar um alimento industrializado, escolha aquele que tem menos ingrediente. Então, a gente tem aí um iogurte com 2 ingredientes e um iogurte com 5 ingredientes. Qual é o melhor? O que tem 2. Tenho aí um molho de tomate com 1 ingrediente, um molho de tomate com 7, 8 ingredientes. Qual é o melhor? O que tem 1. Então, nesse caso, menos é mais. Tá? E deixa para de vez em quando. Não entende, não compra. Aqueles nomes que a gente não entende é aquilo que vai fazer mal para o seu corpo. Porque enquanto tá lá falando aqueles nomes que a gente entende, aquilo ali não faz mal para o nosso corpo. Aí, quando começa com a quantidade de corante que coloca, com a quantidade de acidulante que coloca, de emulsificante. O emulsificante é uma gordura industrializada que é para deixar aquele produto, gente, palatável, macio. Por que que o sorvete é tão gostoso? Por que que ele é tão cremoso? Por que que ele tem uma espuminha ao redor? Por causa desse emulsificante. O ketchup, né, doutora? Tem uma olha a quantidade de açúcar que tem o ketchup, de conservante e tudo, gente. E as pessoas consomem uma quantidade de ketchup que é uma coisa absurda, né? Eu faço um refrigerante em casa que, assim, eu gosto muito de fazer, que é assim, você pega 2 cenouras, põe no liquidificador, suco de 2 laranjas, 1,5 litro de água com gás, tira só um pouquinho, bate, põe só um copo de água para bater. Você coa e mistura aquilo que você coar na água gasosa. Fica deliciosa, gente. Geladinha, fica muito bom. Né? E também o substituto para o refrigerante é o kombucha, né? Então, assim, é um alimento funcional extremamente importante para o nosso intestino, para a nossa saúde intestinal, né? Rico em lactobacilos vivos, então é maravilhoso e pode ser um substituto aí para o refrigerante. E mais que isso, gente, substitui o refrigerante por um suco da fruta feito ali na hora, porque às vezes a gente substitui o refrigerante por um suco de caixinha, que também está rico em estabilizante, emulsificante, em corante, né? E rico em açúcar também. Então, às vezes, a gente está trocando 6 por meia dúzia. Eu conheço muita gente que fala, Leila, tem anos que eu não consumo refrigerante, mas não sai do suco de caixinha. E aí eu brinco e falo, trocou 6 por meia dúzia, não adiantou. Né? Doutora, então, faça o suco de vocês em casa, né? Faça esse suco em casa. Mais saudável que um suco de fruta é um suco de vegetal. O que seria um suco de vegetal? Que vocês conhecem como suco detox? Que vem uma couve, que vem uma beterraba, que vem uma cenoura dentro desse suco. São sucos extremamente saudáveis, tá bom? Sim. Doutora,
os temperos também, né? Os temperos industrializados, quer dizer, as pessoas vão intoxicando aos poucos, elas não têm noção que todo esse tempero que a pessoa usa no seu dia a dia, que milhares de pessoas usam, esses temperos industrializados, mais os alimentos, açúcar, alimentos processados, isso um pouquinho mesmo no seu dia a dia, isso no final de uma vida, aí você acabou, você poderia ter tido muito mais saúde, e você acabou com a sua saúde e com a sua vida aos poucos, né, doutora? Verdade. O tempero industrializado, gente, além do excesso de sódio, pasmem vocês, um quadradinho, ele tem mais de 2.000 miligramas de sódio. O normal para um dia é no máximo 5 gramas de sódio, ou seja, ele tem 2 gramas, no máximo a gente tem que consumir 5 gramas de sódio. Um quadradinho daqueles, para a gente não dizer marca, mas vocês entendem o que eu estou falando, daquele caldinho que vem em um quadradinho, ele tem, de acordo com a marca, mais de 2,5 gramas, ou seja, um quadradinho daquele tem a sua quantidade de sódio do dia inteirinho. Do dia inteirinho. E, gente, em tudo a gente tem sódio. Principalmente se for industrializado. Então, se o alimento é doce, você tem sódio. O shoyu, então, é riquíssimo em sódio, tá bom? O shoyu é riquíssimo em Ó, sódio. Mas não é só o sódio que preocupa. Preocupa o glutamato monossódico. É isso que eles têm lá. Então, além do sódio, ele tem o glutamato monossódico, que é um componente doutor, químico que colocam nesses temperos, né? Que é extremamente maléfico para a nossa saúde. E ele está muito associado, gente. Qual é a doença do século? Não é a depressão? Então, o glutamato monossódico ele está extremamente associado com transtorno de depressão e ansiedade, com transtornos neurológicos, né? E hoje a gente tem a metade da população está diagnosticada com transtorno de ansiedade e depressão. E consumindo esses alimentos, esses temperos artificiais que têm esse nome, guardem, glutamato monossódico, ele é um veneno para o intestino e é um veneno para a sua saúde emocional. Se você sofre aí de transtorno de ansiedade e depressão, você precisa passar longe desse composto, né? Ele não é um nutriente, deste composto, glutamato monossódico. Além dele, tem doutor, inúmeros outros. muita gente, assim, tem mais gente que a gente possa imaginar que estão perdendo a função do fígado e dos rins, justamente por excesso dessas alimentação, né? Gordura no fígado pode se tornar uma cirrose hepática e pode ser necessário até um transplante de fígado. Tem muita gente que usa shoyu, esses produtos processados, tudo, e produtos industrializados, também causa problemas renais seríssimos, né? E tem o que tem de pessoas que precisam estar na fila de transplante de rins por uma alimentação inadequada, em excesso, esses produtos durante muitos anos, e as pessoas não têm noção porque elas não têm informação, né? O quanto que elas estão prejudicando a vida delas e da família, né? E outra coisa, uma mãe ama os filhos. Às vezes ela oferece tudo isso para o filho e achando que está agradando, né? Mas ela está ajudando a acabar com a saúde do seu próprio filho. É por falta de informação, não é por maldade, né? Perfeito. Olha o que acontece. A gente falou do sorvete, e aí pensa, eu sou uma adulta, eu tenho 65 quilos. Eu vou lá e consumo uma bola de sorvete. Eu tenho uma filha, né, que tem 5 anos e ela tem menos de 20 quilos. Ela também consome uma bola de sorvete. Eu saio com ela, eu consumo uma bola, ela consome uma bola. Vocês entenderam a questão do malefício desse alimento no meu corpo? Eu, com 65 quilos, ele vai ter um malefício. A minha filhinha, que só tem 4 aninhos, vai fazer 5 aninhos, ela só tem 20 quilos. Ela tem menos de 1/3 do meu peso, mas ela consumiu a mesma quantidade que eu consumi. O malefício desse alimento no corpinho da minha filha, que é menorzinha, vai ser muito maior. E quando a gente fala em malefício, gente, eu estou falando de intoxicação, tá? Então, hoje, por exemplo, o André falou aqui agorinha sobre a questão do fígado, né?
Então, assim, o detox, o nosso processo de detoxificação, ele é feito de forma natural pelo nosso fígado e pelo nosso intestino. São os principais órgãos de detox. Hoje todo mundo fala em detox, né? Todo mundo quer fazer a dieta detox, então tá bem na moda, mas o nosso corpo faz isso de forma natural. Se eu intoxico de uma forma, se eu prejudico esse meu fígado não consegue fazer esse processo que é simples e natural de forma adequada. E principalmente, eu tô falando para vocês, o nosso corpo faz esse processo de detox de forma natural. Mas vocês concordam comigo que ele tem um limite? Se a maior parte da minha alimentação é feita de produtos que vão intoxicar, de produtos industrializados, que tem acidulante, conservante, aromatizante, os corantes, né? Quanto mais colorido é o alimento, mais corante ele tem. O refrigerante, ele tem um corante chamado caramelo 4, que ele está associado a tantas doenças que vocês não têm noção. Vocês não têm noção das doenças que estão associadas a esse produto chamado, é um corante chamado caramelo 4. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente dá para os nossos filhos. Porque você tem 60 quilos como eu, mas o seu filho tem 20 quilos. Então, o malefício que ele vai fazer para a sua criança é muito maior do que o malefício que ele vai Maior que é verdade. Doutora, antes de perguntar, porque senão, por causa do nosso tempo aqui, nosso tempo, para mim não tem tempo, mas ela pode cair. Como é que as pessoas marcam uma consulta com você, doutora? Vocês podem me seguir lá no leilaaraújo.oficial e me mandam um inbox, que aí eu ou alguém da minha equipe entramos em contato com vocês, tá bom? Hoje eu atendo, né? A pandemia veio e aí hoje nós nutricionistas temos o direito agora de atender online. Então hoje, graças a Deus, 70% dos meus pacientes, eles são, né, de outros estados. Então se você se interessou por este assunto, né, principalmente mulheres, hoje eu tenho a honra de atender só mulheres, né? Então se você é mulher e precisa de um acompanhamento, seja para emagrecer, seja para essas doenças associadas às mulheres, ou seja mesmo Para a só vida, para mudar, né? Só para para viver, mudar para a vida. e ganhar qualidade de vida, eu estou à disposição. Então, leilaaraújo.oficial. Tem algumas perguntas aqui, eu não sei se dá tempo de responder. Não é só Doutor, não tem, perguntaram você não sobre tem não tem um WhatsApp lá do consultório que você possa deixar? se puder anotar, 61 Pode. 984798119. Ó, 6198471. 8479-8119. Ó, é 061, né? Então tá certo. 061. Estou de Ó, Brasília. é 06. Eu esqueci. Pensei que você está no 061. Não é São Perfeito. Paulo, é interior. Tá. Ó, 061 984798119. 061, que é a operadora, 984798119. Tá? Depois eu vou colocar aqui. Doutora, eu queria que você falasse um pouco sobre alimentos funcionais. Rapidinho, dá para falar? Falou dos meus queridinhos. Tá. Gente, os alimentos funcionais tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com emagrecimento, tem tudo a ver com qualidade de vida. O que é um alimento funcional, gente? É o que a gente deveria comer: fruta, verdura, fibra. Então, os alimentos funcionais são aqueles alimentos que, além de nos fornecer os nutrientes necessários, eles nos ajudam, são comprovados cientificamente que ele nos ajuda a evitar doenças. Olha que legal. Então, eu tenho aí uma série de alimentos funcionais que estão associados na prevenção de doença. Eu vou dar um exemplo para vocês fazerem o gatilho, para vocês entenderem. O licopeno, né? O licopeno vem de quê? Do tomate. E ele está associado, tem artigos provando que o alto consumo de licopeno diminui, por exemplo, o câncer de próstata. Vocês estão entendendo o que é o alimento funcional? São esses alimentos, né? São os componentes desses alimentos naturais, comida de verdade, frutas, vegetais, cereais integrais, e eles têm benefícios na nossa saúde, na prevenção de doenças, tá? Os alimentos funcionais, eles não funcionam como remédio.
eles atuam na prevenção e também no tratamento de uma série de doenças, tá bom? Mas para que esse alimento ele possa atuar e a gente ter esses benefícios, gente, eu tenho que ter uma vida de qualidade. Eu não posso estar, porque tem gente que fala assim, ah, Leila, hoje eu comi brócolis, mas em compensação, à tarde eu tomei um copo de refrigerante. Uma coisa não compensa a outra. Então, a nossa Sim. alimentação, ela tem que ser riquíssima em alimentos funcionais, em frutas, em vegetais, e uma quantidade pequena, o mínimo que a gente consumir de alimentos industrializados, né? O normal é o que a natureza nos dá. É o que a natureza nos dá, tá bom? Não adianta pegar o brócolis e refogar junto com um monte, com um pedaço enorme de bacon, né, doutora? Verdade. Aí faz aquela couve refogada com bacon, né? E aí É. acaba. Não é que você perde o efeito daquele nutriente, aquele nutriente entrou no seu corpo, ele vai ser absorvido como nutriente, mas você colocou muito mais substâncias tóxicas do que aquele nutriente vai conseguir te dar de benefício. Então é uma balança, você precisa equilibrar, né? O ideal é o máximo que você conseguir de alimentação natural e o mínimo de alimentos industrializados, tá? Assim, tem Tudo de algo vez, que vocês tudo de levem. vez em quando é permitido, né, doutora? Sim, oi? Tudo de vez em quando é permitido, mas o dia a dia a gente deveria prestar muito mais atenção, né? Na nossa comida, na comida da família. Hoje é o dia da família, né? A gente ama tanto a família, e por que não prestar mais atenção na alimentação dessa família, né? Mudar os hábitos alimentares desta família é trazendo saúde para você e para as pessoas que você ama. Fazer mudanças na alimentação da família sempre tem um ganho, não importa. Ah, mas a gente já come dessa forma tem 30 anos. Mas se você mudar agora, você vai começar a ter ganhos mesmo assim. Quanto mais cedo começar, melhor. Mas se não começou, nunca é tarde para mudar e ter ganhos na saúde, né, doutora? Perfeito. E como a gente está falando de família, o nosso bem mais precioso é a nossa família, né, gente? Em É, específico, os nossos filhos. Então, se a gente começa a mudar por eles, os benefícios vêm para a gente também. As pessoas são sim. muito resistentes, né, com mudanças, porque falam assim: ah, mas a minha casa todo mundo come assim já tem tantos anos, as pessoas não vão aceitar. Gente, com o passar do tempo, elas vão aceitando. Claro que você não vai mudar tudo de uma vez, mas se hoje, por exemplo, você nunca tem uma salada na sua refeição, se a partir de hoje você começa a colocar vegetais na sua refeição, as pessoas vão aprendendo a consumir. Ah, você vai dar para o seu filho. Ah, ele não gostou de brócolis. Ok, ele não gosta de brócolis, mas você faz uma cenoura, ele gosta. Né? Aí a pessoa fala assim: ah, meu filho não come brócolis, aí não dá nenhum outro vegetal para a criança não vai aprender a comer nunca mesmo, não vai. Faz uma torta deliciosa de legumes que criança todo mundo adora, entendeu? Você pode fazer na massa, em vez de fazer com farinha de trigo branca, faz com aveia, fica divina, né? Então faz Faz uma torta de outras legumes. preparações, né? A gente precisa aprender também a fazer preparações diferentes para agradar o nosso familiar. Sim, Então tem lá o dia da sim. pizza, faz uma massa diferente, uma massa de couve-flor, por exemplo. Muda a farinha, né? A aveia tá aí, ela é tão rica em nutrientes, gente. Se vocês Sim, souberem, para vocês fazerem bolo, lá na receita tem farinha de trigo, coloca farinha de aveia. Já é que uma é a mesma mudança, coisa. né? Tem É, açúcar, escolhe uma fruta para adoçar, né? Então, assim, são pequenas mudanças que já vai trazendo saúde, já vai trazendo qualidade de vida para a gente. A gente já vai vendo na balança essa mudança, né? Então, assim, doutora, prestar mais atenção nas compras também, né? E sair de casa com uma lista, vou comprar isso, não chegar no supermercado e jogando tudo no carrinho. Além de alimentos ser muito caro, além de ser caro, você traz um monte de porcariada para dentro da sua casa, desnecessário, né? É ir com uma lista e começar a mudar nas compras, né? e tem que planejar e organizar. Então, é interessante vocês colocarem, né, gente, ter uma agendinha ou colocar ali na geladeira o que vai faltando. A gente não faz isso? Antes de ir ao mercado, você dá aquela olhada na despensa, aquela olhada na geladeira, faz a lista e vai. Outra coisa importante e legal que ninguém pensa nisso, mas faz sentido, é você não ir no mercado com fome. É sério. É verdade. Quando
vocês vão, quando nós vamos ao mercado com fome, a gente já vai procurando uma coisa gostosa. Então, a sua tendência de colocar alimentos mais calóricos, né, no alimento ali, menos nutritivos, é maior do que quando você vai alimentado, porque você vai alimentado, você não está com desejo de nada. E quando a gente está com fome, não sei vocês, mas, por exemplo, eu estou com fome e não tenho acesso ao alimento agora. Eu fico pensando, ai, que vontade de comer isso, ai, que vontade de comer aquilo, ai, que vontade de comer aquilo outro, né? Então, assim, façam uma lista, se organizem, né? A primeira coisa, a gente já falou aqui, a motivação é determinar. A segunda coisa é planejamento e organização. Você planeja para entrar em ação, né? Doutora, Então, faz a sua lista de compra, compra o que está na lista e para de olhar e ficar andando nos corredores, né, avulso. Qual o é, melhor? doutora, tem um,